amigos, tudo bem? Então, como de costume, eu voltando, aparecendo do nada, anos depois, com outro cabelo, em outro ambiente. E é isso, não tem vergonha na cara. Então, decidi fazer esse vídeo hoje porque eu estava recebendo muitas perguntas no meu Instagram sobre como foi o processo pra mim de morar sozinha. E como esse assunto gera muitas dúvidas, eu decidi fazer um vídeo e deixar aqui logo, né, explicadinho como foi desde o início pra mim ter um gato tendo atitudes perigosas. Eu tô... Ah, não, tem tela. Ah, beleza. Como foi pra mim todo o processo desde o início, desde quando eu decidi morar sozinha, quando eu tomei o primeiro passo, quando eu saí, como que eu tô me mantendo agora. E como está sendo agora que eu já estou morando sozinha. Beleza? Então, se esse assunto te interessa, já deixa um like, já deixa um comentário e vamos pro vídeo. Uma das perguntas que eu mais recebo são voltadas para dinheiro e organização. Uma das coisas mais importantes, porque a gente sabe que sem dinheiro e sem se organizar a gente não vai sair nem pra esquina. Então, primeiro de tudo, né, eu acho que pra quando você começar a pensar em morar sozinha, primeiro que você precisa fazer é se organizar. E, obviamente, se organizar não só em relação ao que você vai fazer, pra onde você vai ir, como que você vai fazer, mas se organizar financeiramente também. Então, se você já está trabalhando, se você tem um dinheirinho guardado, ou se você não tem o hábito de guardar dinheiro, é hora de começar a guardar. Por quê, gente? Pra pobre é mais difícil. Então, assim, com o seu dinheiro você vai sair de casa, com o seu dinheiro você vai pagar um aluguel, com o seu dinheiro você vai se sustentar. Então, precisa ter um dinheiro. E aí entra a parte do começar a juntar. Então, se você está trabalhando, você já precisa pensar, as suas atitudes hoje precisam já ser voltadas para o seu futuro, que é tipo, quando você pretende se mudar. Então, começar a economizar em relação a saídas, começar a economizar em relação à comidinha que você pega, Uber que você pega, juntar todo o dinheiro possível. Aquele dinheiro que você não tem necessidade de gastar, mas mesmo assim todo mês você gasta, então esse dinheiro pode fazer muita diferença quando você for morar sozinho. Então, sei lá, vamos supor que você gaste uns R$200 por mês que não são de contas fixas. Esse dinheiro poderia já estar sendo guardado para quando você for morar sozinho. Então, é isso. Primeiro de tudo, organização financeira. Por que que é importante? Porque mesmo depois de você já ter alugado uma casa, depois de você já ter se mudado, é muito importante você ter um dinheiro reserva para emergências, porque, cara, tudo pode acontecer quando você mora sozinho. Tudo. Então é bom você já sair de casa com um dinheirinho confortável para você passar por emergências, para você, né, sei lá, caso aconteça alguma coisa com a sua fonte de renda, para você não precisar sair, voltar, né, no caso, no sufoco para a casa dos seus pais, ou seja, para onde você mora. Então é importante que você tenha pelo menos uns 3 meses garantidos ali. Então, assim, com uns 3 meses garantidos, vamos supor que você tenha já alugado e você já deu todo o valor de um aluguel, por exemplo, e já pagou as contas. Você não pode contar só com esse dinheiro, tipo, vou sair de casa e eu tenho aqui, eu vou pagar o aluguel, eu vou comprar as coisas do mês e é isso. Eu acho muito arriscado, porque qualquer coisa pode acontecer. Sabe quando a gente fala, esse mês eu me organizei, paguei todas as minhas contas e vou usar esse dinheirinho pra sair e pá, o gás acaba? Então, morar sozinho é tipo isso, tem sempre um gás acabando. Sendo que você não vai poder contar com a ajuda de ninguém, é só você e você. Então, sair com dinheiro contado, eu não recomendo, isso aí é coisa de louquitos. E não faça isso, tá? Porque você não é louquito e você não tem condições de se arriscar dessa forma. Como eu fiz? Eu juntei uns 6 meses, assim, eu já pensava em morar sozinha desde muito tempo, só que eu nunca tomava essa iniciativa de começar a anotar, de começar a me programar. Só ficava ali na cabeça, quero morar sozinha. Mas aí chegou um momento que eu falei, não, beleza, vou tornar isso uma realidade. E aí eu comecei a juntar dinheiro. Então todo o dinheiro que eu recebia do meu trabalho, eu guardava uma parte, que obviamente não me fazia falta, porque eu morava com a minha mãe, com meu irmão, então ali a gente dividia as compras, eu não tinha tantos gastos fixos, né? Então dava pra guardar um dinheiro legal. Agora eu não sei a sua situação, obviamente sempre vai ser muito diferente, por isso que eu vou dizer pra você guardar o que você puder guardar. Você só vai guardar, só vai mexer, no caso, mexer pra guardar no dinheiro que tá sobrando. Se sobra, né? Porque às vezes eu sei que nem sempre sobra. Enfim, juntei uns 6 meses, né, de tipo, quase metade do meu salário. E eu fui juntando. E aí chegou um momento que eu falei, olha, eu tenho o suficiente pra sair, pra ficar tranquila, né, nesse processo, e pra me sustentar
por mais tantos meses, tipo, uns 4, 5 meses, eu já tinha esse dinheiro pra me sustentar. Então, assim, por mais que, sei lá, a minha renda fixa fosse prejudicada de alguma forma, eu teria condições de me manter no lugar que eu fui morar. E aí, de primeiro momento, eu comecei dividindo apartamento com um amigo e era muito mais barato. Então, assim, a gente também dividia as contas e era muito mais em conta. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia dividir com ele só por uns 6 meses. E foi certinho, se não me engano. Por quê? Porque a minha intenção era morar sozinha. E, obviamente, morando com outra pessoa, você tem limitações. E aí, eu já, né, assim que eu saí de casa, e já fui pra uma outra cidade. E minha vida começou a ser um pouco diferente. Então, assim, eu ainda gastava mais do que eu estava pretendendo gastar. Mas, ainda assim, eu consegui juntar mais. Porque, assim, foram 2 processos, né? Eu dei uma parcelada. Eu fui dividir primeiro pra depois morar sozinha. Mas eu saí da casa dos meus pais em um momento e depois saí da casa desse meu amigo e vim morar sozinha. Então, assim, no começo, com esse dinheiro que eu já tinha guardado, que eu falei, juntei uns 6 meses de salário e pá, dividi. Assim, naquele momento eu gastava em torno de uns R$800, porque o quarto era na faixa de 600 e mais as contas. Sem contar com a alimentação e, obviamente, os meus gastos pessoais, porque eu nem anotava. Mas anotem, não sigam o meu exemplo. Os 6 meses se passaram e eu falei, acho que está na hora de eu ir. Foi muito importante eu tomar essa decisão porque era confortável, né? Eu tava pagando menos, estava dividindo com uma pessoa conhecida, só que eu também não queria ficar naquela pra sempre, porque eu sabia que se eu não tomasse atitude naquele momento, eu ia ficar enrolando e eu realmente morar sozinha, que era a minha intenção desde o início, não iria acontecer. Então, recapitulando, juntei 6 meses pra sair da casa da minha mãe. E aí passei a dividir aluguel e juntei mais uns 6 meses. Então temos aí 1 ano dividindo. Aí eu já tinha um dinheirinho guardado pra, em relação, tipo, dependendo da forma como fosse alugar uma casa, tem às vezes calção, você precisa dar o triplo do aluguel. Então eu juntei esse dinheiro e tava ali ok. Juntei esse dinheiro do calção mais o que eu fosse precisar para mais uns 3 meses. Ou seja, foi dinheiro. Um fato importante aqui, gente, tudo que eu tô dizendo, obviamente, baseado na minha realidade. Na época eu já tava trabalhando em 2 empregos, então tava bem a lá de olhos, super, né, a todo vapor, então eu tava fazendo mais dinheiro. E o dinheiro que eu consegui juntar nesse tempo foi por conta disso, né? Então, dependendo da sua renda, dependendo do trabalho e tudo mais, você pode juntar em menos ou até em mais, porque, é claro, vai de acordo com o dinheiro que você movimenta. É isso. Então é isso, gente. Organização é tudo. Não sai de doido, porque senão pode ter grandes chances de dar errado, né, em algum momento. E o processo de procurar casa, gente, é muito chato, é insuportável. No começo eu tava, assim, animadíssima, porque você vai vendo várias opções, você vai ali fazendo tour e visitando, não sei o quê. Mas, tipo, depois da segunda visita, você já fica, ai, vou pegar qualquer uma que vem pela frente, porque é cansativo. Porque você tem que olhar direitinho, você precisa observar cada detalhe da casa, ver também, procurar sobre o bairro, procurar sobre acessibilidade, procurar sobre ônibus, se é perigoso, se não é. E aí nessa, né, mesmo procurando e fazendo tudo certinho, eu quase caí numa cilada, porque eu tava me mudando, já, tipo, quase assinando o contrato pra morar numa casa que era num apartamento, que o bairro era super perigoso. E deu um estalo, assim, na minha cabeça em certo dia de pesquisar sobre. E aí eu pesquisei no Twitter, gente. Twitter é a melhor rede social pra procurar essas coisas, porque eu fui nas palavras-chave. Eu falei assim, botei assim, assalto na rua tal. E eu achei, assim, diversos casos da galera comentando sobre assalto e sobre o perigo na rua que eu ia morar. E isso, tipo, tinha coisa de 1 ano, 6 meses atrás. Eu fiquei, estranho. Aí eu peguei e liguei pro porteiro do prédio que eu ia me mudar, que eu ia morar, e perguntei, como é que tá aí a rua, não sei o que, joguei uma conversinha fora. Ele falou assim, não, agora tá aqui, tá tranquilo. Aí eu perguntei, desde quando? Ele falou assim, desde uns 2 meses. Aí eu falei, 2 meses? Não quero não. Aí peguei e falei, cara, de novo com o cara do aluguel. Ele já tinha me mandado contrato, era só isso. Na hora de assinar, me deu um estalo e eu decidi procurar. Aí eu liguei pra ele, falei que não ia e, tipo, dei pra trás. Já tinha feito vistoria e tudo, que é aquela última etapa que eles fazem pra quando uma pessoa vai entrar na casa, eles fazem uma vistoria completa do local pra ver se tá tudo certo.
já tinha feito vistoria, eu teria que pagar pela vistoria, mas até hoje não paguei, não sei nem o que deu isso, eu só deixei pra lá. Falei com um cara que não ia dar mais, porque eu ia morar sozinha, então sem condições de ir pra um lugar perigoso, e foi isso. Aí voltou, né, a busca e eu fiquei, cara, morte e depressão, porque eu fiquei muito triste, já tava, pra vocês terem noção, se eu achar foto eu vou colocar, mas eu já tava com tudo encaixotado, as minhas roupas, eu não tinha roupa pra passar a semana, porque eu tava, foi acho que 2 dias antes, eu decidi ligar e tudo mais, então já tava tudo encaixotado, eu fiquei, caramba, cara, já tinha avisado ao meu amigo que eu ia sair, né, do apartamento, então o cara, o dono, já tinha divulgado vaga, né, do meu quarto, então assim, cara, deu ruim, porque agora se o cara já tiver arrumado algum canto, eu vou ficar aqui, vou ter que dividir um quarto, porque o cara já tava com planos de dividir quarto e não só o apartamento. Eu falei, cara, então vou ter que ficar aqui, porque eu me precipitei e não tinha visto em relação à segurança do local e tal, entrei em desespero. Mas aí passou, eu avisei o cara que eu precisaria ficar mais alguns dias, aí falou assim, beleza, é só avisar, né, com antecedência e coisa e tal. Aí voltei à saga da pesquisa infinita e teve um certo dia, um brilhante dia, que já na casa da minha mãe, eu não voltei, né, em momento nenhum eu cheguei a voltar pra casa da minha mãe, mas eu passei um tempo lá, porque a minha mãe, quando eu saí de casa, ela ficou assim, não tenho mais nada pra fazer aqui, e mudou de estado. Aí ela veio pra passar o final do ano e eu tava lá com ela, já lá na minha casa, de volta, no meu antigo quartinho, procurando, tá, achei a casa mais linda de todas. E eu fiquei, meu Deus. Primeiro eu avaliei tudo, né, eu vi o valor, vi o bairro, e eu fiquei assim, não era o valor que eu tava pretendendo pagar, mas eu senti que é a minha casa. Eu olhei assim, eu assim, não, encerrem as buscas. Aquele meme da Jojo, achei o que faltava em mim, achei a parte que faltava em mim. Quando eu olhei a casa, gente, eu falei, gente, essa, não vou nem ficar procurando mais nada e acabou. E o bairro eu já conhecia, porque foi um bairro que meu pai cresceu, passou grande parte da infância aqui e tudo mais. E aí eu já tinha falado com meu pai também, né, que eu falei, pai, procura aí, né, por esse bairro, que é o tranquilo, coisa e tal. E aí ele pegou, me arrumou uma outra casa pra eu ver, aí eu visitei, só que eu falei assim, não é essa casa, é a outra. E foi isso, cismei com a casa e depois eu avaliei todas as opções. Eu tava procurando, né, por sites mesmo da internet. Vou falar aqui porque, assim, né, não é publi, né? Um dia pode ser que seja eu aparecendo lá na televisão falando igual a Thelminha tá fazendo, mas foi pelo 5º andar. E aí eles já colocam lá todos os gastos que você vai ter com a locação. Então já inclui condomínio, já inclui água, já inclui IPTU e o aluguel. Aí eu olhei assim todo aquele valor, falei assim, não tá de todo mal. E a casa tá de todo bem. Eu falei assim, é ela. Aí peguei, marquei visita e tal, só que assim, cara, a casa é minha casa, né? É essa casa e ela é perfeita. Então eu falei assim, se eu ficar moscando, vão levar a minha casa antes de mim e eu vou entrar em depressão e que não sei o que. Eu peguei e reservei, porque no 5º andar você tem como reservar a casa enquanto você ainda tá no processo de conversa com o proprietário, de análise e tudo mais. Eu peguei e reservei, paguei um dinheirinho. Paguei, foi R$100 pra reservar, passei no cartão, falei assim, não, eu vou dar uma segurada nessa casa que ela é minha, mas eu ainda preciso visitar e tentar uma negociação aqui com o proprietário e coisa e tal. Aí negociei, né, dei uma reduzida no valor, porque aquela assim, nem eu negociei, vamos pra essa aqui, negociei legal e fechei. Tava na fase de que eles iam me enviar contrato já pra assinar, só que o dia da visita tinha ido pra muito longe. Aí tava nessa fase conversando com ele e tal, peguei e vim visitar, só que já tava assim, com a negociação super avançada. Visitei, senti a energia da minha casa e é isso, fechei o negócio. Então assim, meios de busca, né, foi pela internet, eu até tentei procurar pelas ruas também, esses papéis que a galera coloca, tentei também procurar por indicações da galera que sabia, conhecia um amigo e coisa e tal, mas na internet foi bem melhor mesmo, eu fiz tour virtual, eu fiz tour presencial e foi muito mais fácil de achar e, cara, é zero burocracia demais, não tem nem como, né, falar tipo, vão achar demais que é publicidade, que me pagaram dinheiro pra falar isso, mas não, é perfeito, porque você não precisa pagar a caução. Então todo aquele dinheiro que eu juntei, que eu falei pra vocês, né, que eu precisava juntar, caso eu pagasse a caução,
tipo, não precisei mexer nele. Então, assim, eu comecei a me preocupar com outras coisas, já que eu não tinha móveis, eu tava do zero, comecei a me preocupar em relação a comprar meus móveis do que calção, porque eu ia perder um dinheiro de calção. Os 3 meses que eles pedem adiantado. E no quinto andar não tem isso. Você paga em uma data fixa que eles colocam e é só isso. Então você só precisa se mudar. Fora que a dúvida também em relação a aqui, né? Como é se manter. Eu reconheço hoje que assim, a minha realidade está bem diferente do que era quando eu comecei a pensar em morar sozinha lá em 2019, que era quando eu trabalhava e estudava presencial. E eu era só jovem aprendiz, eu não tinha tanto dinheiro assim, mas eu tinha cismado que eu ia morar sozinha. E a minha realidade mudou um pouco, porque eu comecei a trabalhar num outro emprego e eu recebia mais. E teve outra oportunidade de juntar o dinheiro, né? Eu não gastei tanto. Então, assim, pra falar de valores é complicado, por isso que eu falo, cada um sabe do seu e você vai juntar, vai economizar aquilo que você puder. E o tempo também, obviamente, como eu falei, o meu processo pra morar sozinha durou 1 ano, que é onde eu estou agora, né? Mas foi ali de 6 meses e depois mais 6 meses. E pode ser que pra você demore um pouco mais por conta da renda, por conta da sua rotina. Vai ver, você ajuda em casa, né? De forma muito mais comprometedora do que eu ajudava, né? Porque eu ajudava com alimentação e algumas contas. Então, assim, vai ver você a pessoa que tem a renda principal da sua família. E se você saindo, e se você tirar muito dinheiro, as pessoas vão ser prejudicadas. Então, assim, cada um com o seu, você vai do seu tempinho, não precisa ter pressa, eu acho, né, aquele clichê que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Então, assim, só relaxa. Começa a se programar, faz ali, vai vivendo a sua vida normal, não torna isso a coisa mais importante do mundo. É um conselho muito hipócrita da minha parte, porque eu tornei a minha mudança a coisa mais importante do mundo. Eu não conseguia pensar em outra coisa, mas eu vou aconselhar vocês, né, porque façam o que eu faço, mas não... Como é que é? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. É isso. Então, no seu tempo, não torne isso a coisa mais importante do mundo, porque senão você vai ficar muito focado e isso não vai te ajudar. Então é só isso. Vai começando a juntar seu dinheiro e viver a sua vida. Juntando dinheiro e vivendo a vida. Quando você perceber, opa, tem um dinheiro legal aqui, vai dar pra eu sair, vai dar pra eu me sustentar nos primeiros meses e ainda vai dar pra eu me socorrer em casos de emergências. Aí sim é o momento ideal de você sair. E cara, sobre a experiência, né, me perguntam muito como tá sendo. Eu sou uma mulher que não sobrevive sem carinho. Eu sou uma pessoa que gosta de ter pessoas por perto. E aí você pergunta, por que você quis morar sozinho então? Já não tava lá com seu amigo, não era mais fácil ter alguém? Era, né? Só que ao mesmo tempo, por exemplo, eu sempre dividi quarto com a minha irmã, né? Na infância até a adolescência. Aos 14 anos ela se mudou. E aí dos 14 aos 21 eu morei sozinha no meu quarto. Morei sozinha no meu quarto é ótimo. Fiquei sozinha no meu quarto. E assim, uma das maior parte que é quando eu me lembro, né? Quando eu já era gente, quando eu já tinha, né, cabeça. E aí era muito bom pra mim, né, ter a privacidade. Meu quarto, na grande parte desse tempo, desses 7 anos que eu fiquei sozinha no meu quarto, ele não tinha porta. Na pandemia eu reformei ele, né, e botei uma porta, e pra mim era tudo, ter um cantinho só meu. A minha mãe sempre falava que eu ficava enfurnada no quarto, porque eu sou uma pessoa muito estranha. Eu gosto de ficar sozinha, mas não sozinha. Sabe aquele negócio de vou abrir essa porta e tem alguém ali pra eu bater um papo, jogar uma conversa fora? Então eu gosto disso. Quando eu abro aqui e não tem ninguém, eu fico, caramba, que solidão. Ou quando minha mãe saía, né, na época que era lá em casa ainda, minha mãe saía, eu ficava sozinha, ai mãe, volta, que saudade. Mas quando ela voltava, ela falava, mas só fica nesse quarto. Mas eu sou assim, é como eu funciono. Mas, cara, na maioria das vezes é tranquilo, só que tem momentos que eu fico, cara, tô sozinha. E aí eu acabo ficando meio angustiada, meio agoniada, mas assim, é sempre coisa de momento. Porque, querendo ou não, né, gente, vida adulta, eu cresci e a gente não tem pessoas por perto o tempo inteiro. Eu sou solteira, não tenho pets aqui, tenho meus pets só lá na casa da minha mãe. Inclusive eu tava querendo pet, mas assim, os planos que eu tenho hoje, né, as coisas que eu pretendo fazer, não me permitiriam ter um e cuidar dele bem, então eu prefiro não ter. E por isso eu me tornei mãe de planta. Eu acho que a gente não, eu vou falar por mim, porque botar as pessoas nisso não tem nada a ver. Mas eu acho que eu
tenho muito isso de preciso, não sei, cuidar, dar um carinho, demonstrar afeto com alguma coisa. Porque, gente, agora eu fico com as minhas plantas, eu fico, ai, que linda, filha, não sei o que, regando e me ajeitando, botando, trocando de cômodos, como elas se importassem, enfim. Mas é isso, sabe? É um mix de sentimentos, cara. Não tem como falar que, assim, é incrível o tempo inteiro, é perfeito e tá sendo a melhor de todas, porque tem os seus altos e baixos, sabe? Tem momentos, uma coisa que eu vivo conversando com as minhas amigas, que, assim, chega um momento que bate uma crise tão forte, porque não sei, né, pra você que tá vendo, de onde você vem, como era a sua vida, só que assim, quando você vem de uma família baixa renda e você começa a pensar muito em si, em algum momento você se sente culpado, porque parece que você e a sua família precisam ir juntos, sabe? Evoluir juntos. Eu comecei a pensar muito, vou morar sozinha. Eu acho, cara, eu vou deixar minha mãe, vou deixar meus cachorros, vou deixar meu irmão. E eu me sentia culpada por pensar, né, que eu ia largar as pessoas pra viver sozinha, e se isso, sei lá, de certa forma fosse egoísmo meu. Então, vira e mexe vem esse pensamento. E tem também a questão de você, por mais que você esteja, sei lá, trabalhando e num lugar legal, esteja de certa forma mais estabilizado, você fica com aquele sentimento de, eu preciso trazer as pessoas comigo, né? Tem um certo peso, sabe? Então, ajuda a minha mãe, ajuda a minha família. E vira e mexe, bate essa crise, assim, de, e se em certo momento, tudo que eu tenho, por mais que seja 70% estável, e se eu perder tudo? Aí eu fico, nossa, mas se eu perco tudo, eu vou precisar voltar pro zero, e que, nossa, isso vai ser drástico, vai ser o caos da vida. E assim, ansiedade, né, gente? Vem gerando um monte de coisa e eu fico assim, meu Deus, eu não fiz certo em vir. Sei, né? Agora que eu estou falando sobre, eu sei que isso é muito autossabotagem, que é aquela sensação de não se permitir ser 100% feliz, e tem todo uma coisa que minha psicóloga falou que também é importante se pensar, o fim de um sonho, não o fim, mas como é que foi que ela falou? A morte de um sonho, que assim, eu sonhei por muito tempo com isso, e agora que eu realizei, acabou. Eu preciso só vivenciar a experiência, mas todo aquele sentimento de mudança e tudo mais, aquilo já passou. E agora eu tô vivendo. Então fica, né, essa questão vindo e voltando. Meu Deus, e se eu perder tudo? E se eu perder tudo? E se eu precisar voltar? Que não sei o quê. Então bate essas crises, e estar sozinha nessas crises acho que é ainda a pior parte, porque eu fico agoniada. Mas é isso, sabe? Altos e baixos, profundos e rasos. Nossa, tô falando bonito. É muito doido, só que é isso. Eu acho que todo mundo passa por altos e baixos, morando sozinho, morando com os pais. A gente sempre vai ter questões, a gente sempre vai ter problemas pra resolver. Então, é só viver, sabe? É só ir vivendo a nossa vida. E é isso. Sei mais o que, tipo, a galera perguntou muito sobre o processo e tal, e como é. Então, foi o que eu falei, organização é tudo. Se a sua mãe, né, fica empacando. Eu lembro que a minha mãe no começo ela ficava, vai me deixar, né, vai me abandonar, jogava uma piadinha. Não vou fazer isso porque você vai me abandonar, não sei o que. Ela ficava brincando, né. E aí eu ficava me sentindo culpada também. Eu falei assim, caramba, eu não posso porque minha mãe vai ficar mal, não sei o que. Sendo que assim, de certa forma, ela sempre falava também, gente, filha pro mundo, e eu tô aqui pra vocês estão aqui pra mim, mas vocês não vão ficar o tempo todo debaixo da minha saia, né? Em certos momentos ela falava ali uma coisinha mais pá, que me dava a segurança de ir. Então, se você se sente culpado, né? Eu acho que esse sentimento de culpa vem muito pra essas pessoas que... Eu acho que pessoas baixa renda mesmo, que sempre pensa que você sair é menos um, sabe? Pra colaborar na família. Então, você fica muito com esse peso. Mas, de certa forma, você também precisa viver a sua vida. Então, eu acho que é conversar com a sua família. Ninguém vai ser egoísta a esse ponto de te apontar, de dizer que você saindo, você vai prejudicar. Até porque se sair é uma coisa que você quer, você precisa realizar os desejos do seu coração, gente. Porque a gente é movido por isso, a gente tem vontades, a gente tem sonhos. E cada sonho que você realiza é uma pessoa, uma pessoinha aqui dentro que tá se realizando, que tá ficando completa.
Então é sempre isso, conversa, fala com a sua família, explica o porquê você quer sair, não é porque você odeia eles, é que tem alguma coisa errada, não é porque você tá insatisfeito. Não, é só assim, é uma coisa que eu quero fazer, é uma experiência que eu quero viver. Se der tudo certo, que bom que deu, mas se não der, tá tranquilo também, gente. A sua família sempre vai estar, eu acho. Não vou falar também que sempre a sua família, porque tem gente que pode estar tentando morar sozinho porque tá querendo fugir da família, existe essa realidade também. Então, se não der certo, não sei da sua realidade, mas tenta ter uma rede de apoio, seja amigos, né, seja galera de trabalho, converse muito com as pessoas, tenha com quem contar, porque a gente sozinho fica muito mais complicado. Ou preciso de um socorro aqui agora, você precisa ter alguém com quem contar. Então, seja sua família, seja amigo, seja colega de trabalho, eu sei que as pessoas têm rede de apoio. Então é isso, tenha a sua rede de apoio e faça as suas coisas, né? Por mais que você vá viver sozinho, vá morar sozinho, entenda que ser sozinho não é a melhor opção. E, gente, foi isso pra mim. Eu posso fazer um outro vídeo, sempre posso fazer um outro vídeo, se vocês pedirem, se vocês tiverem dúvidas, o que vocês quiserem saber, tá? E prometo, não sei se cumpro, mas posso fazer mais vídeos aqui pro YouTube, né, pra falar sobre essas coisas mais nichadas, pra falar sobre esses assuntos que são mais extensos, porque assim, tá 20 e poucos minutos de vídeo, isso aí eu não conseguiria falar nos stories, então fica muito mais confortável fazer e falar aqui. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado de alguma forma, né, pra você ficar mais tranquilo, pra você, né, tomar iniciativa, já que se você tá nesse processo. Qualquer dúvida é só perguntar, e é isso, um beijo. Se quiserem tour, vai ter, só que só quando eu deixar a casa muito mais a minha carinha do que ela tá agora, tá? Prometo. Um beijão, gente.